Fala pessoas, Souza aqui, estou de volta para mais um vídeo de Kubernetes e hoje a gente vai estar falando de um objeto muito querido por todo mundo, o deployment. É graças a ele que conseguimos gerenciar as nossas aplicações dentro do Kubernetes de um jeito muito simplificado. Ele já vem com vários mecanismos que facilitam o update das nossas aplicações e também, se precisar de alguma coisa, a gente consegue até fazer o rollback com ele. Sem falar que ele também facilita muito a gente conseguir fazer essas modificações com baixo downtime. E eu até arriscaria que ele é um dos objetos mais úteis dentro da stack do Kubernetes. Então, se você quiser saber um pouquinho mais de como funciona um deployment, fica aí que eu vou te falar. Vamos pensar em um mundo sem o deployment, só com as coisas que a gente já sabe hoje, que é o replica set. Como que a gente faria para fazer o update de uma aplicação? Então, digamos que a gente tem a nossa aplicação a gente tem um replica set com essa versão e tem 3 pods. Mas agora a gente acabou de receber um pacote novo com a versão B e a gente tem que fazer esse update. Como que a gente faz? A gente pode fazer o seguinte, a gente cria um novo replica set com a versão B, e aí começa ele com 0 pods. À medida que a gente vai colocando um pod na nova versão, a gente pode ir na versão antiga do replica set e diminuir um no scale dele. Então no começo seria 3 pods com a versão A, 0 com a versão B. E aí a gente vai passando um para o lado, então a gente vai aumentando um no B, e a gente pode começar a fazendo essa progressão. Então a gente sobe um na versão B, diminui um da versão A. Sobe mais um no B, diminui mais um do A, até que vai ter 0 do A e todos os pods no B. Você pode ver que só com essa explicação já é meio estranho, né? Como que a gente vai automatizar isso? Quem que vai ficar fazendo esse update toda hora? Quem que vai ficar responsável por fazer esses updates, criar esse novo replica set? Como que a gente vai gerenciar isso, né? Então, você pode ter várias perguntas com esse cenário que eu coloquei. Mas não seria legal a gente ter um jeito automatizado do cenário que eu acabei de descrever? E ele existe. Quem faz isso é o deployment. O deployment ele vai gerenciar replica sets para você conseguir gerenciar as versões das suas aplicações. Ele faz tudo que eu descrevi por baixo dos panos. Eu acredito que não tem um jeito melhor de entender isso do que fazendo. Então vamos para o Killer Coda de novo e eu te mostro um cenário bem básico do que eu te falei agora. Já estamos com o nosso lindinho aqui do Killer Coda. Vamos entrar aqui no nosso Kubernetes. Uma vez autenticado, já vamos direto para o código aqui. Eu quero começar explicando para vocês o manifesto, porque eu acredito que vocês vão ter uma sacada que eu tive também, e que também não é nada de genial, mas é uma coisa que eu acho que é legal a gente ver como esses componentes, à medida que a gente vai aprendendo, um vai encaixando no outro. Um é complemento do outro com mais features. Então, para isso, eu vou escrever o manifesto do deployment. VI deployment. Novamente, eu não tenho criatividade para falar o nome de um arquivo bonito. Então, acabei de colar aqui o nosso conteúdo e vamos dar uma olhadinha juntos, tá? Vocês podem ver que o tipo agora é deployment. A gente tem o nosso querido metadata aqui normalmente. E aqui embaixo de spec a gente pode ver que tem um campo novo, que não tinha antes no replica set, que é o strategy. O strategy a gente pode colocar como que vai ser a estratégia de update da nossa aplicação. Então no nosso caso aqui a gente pode ver que eu estou colocando um role update. Então esse role update seria uma noção de que à medida que você vai criando a nova versão, os novos pods, você vai deletando o antigo, você vai rolando essa aplicação. Aqui eu coloquei todos os valores padrões, tá? Então a gente pode ver que tem o role update e dentro dele tem o max surge, que seria basicamente, digamos que a gente está fazendo esse role update com uma nova versão, quantos pods a mais eu posso colocar? Então digamos que a gente está com 4 no caso aqui. 25% de 4 seria 1. Então, no máximo, eu posso ter um pod a mais do que o desired, que seria, né, 4. Então, eu posso ter no máximo 5 pods à medida que eu vou trocando esses pods. E o max unavailable seria quantos pods, no mínimo, eu tenho que deixar para que a minha aplicação fique bem. O type aqui que eu coloquei também, como vocês já viram lá em cima, é o role updates. Então, eu estou fazendo uma estratégia de trocar. Existem outros tipos e outras estratégias, mas a gente pode deixar para um outro vídeo. E aqui, para baixo, eu acho que vocês já lembram o que é. É um replica set, nada de novo. A gente está colocando aqui o réplicas quanto a gente quer, está fazendo o selector de novo, baseado num label, igualzinho o replica set. Vocês podem ver que é uma adição, então
A gente começou do pod a gente adicionou o replica set e agora a gente vai adicionar o deployment, para que cada camada tenha o seu valor aqui e tem suas features. Vamos então sair e salvar e já vamos aplicar esse cara então. Então vamos dar um kapply -f deployment. Se a gente vê os pods, a gente pode ver que eles estão criando bonitinho. E se a gente der uma olhada no replica set, a gente pode ver que o deployment criou um replica set para a gente, com aqueles campos do quanto que você deseja, quanto que está agora e quantos estão respondendo, né? Então você pode ver que o deployment criou um replica set e o replica set criou nossos pods, tá? Mas agora, lembra que no replica set a gente fez o update do replica set e não mudou automaticamente? Vamos ver se isso muda também com o deployment. Se eu atualizar o deployment, o que acontece? Então se eu vier aqui em deployment e vamos mudar a versão desse nosso container. Vamos de 6.5.1 para 6.5.2. Salvei isso aí e vou aplicar. Agora, se eu der um watch no nosso pods, com -w, a gente pode ver que tem alguma coisa acontecendo aqui, ó. Alguns estão subindo, alguns pods entraram em terminating, alguns estavam criando e alguns já estão sendo terminados, tá vendo? Então, no nosso caso aqui, ele está fazendo esse update que eu falei para vocês. Ele está colocando um pod, destruindo o outro, colocando um outro, destruindo o outro, até que todos os pods estejam atualizados para a nova versão, automaticamente. Se a gente sair aqui com um Ctrl C, né, para sair do watch, que é o -w que a gente estava dando uma olhada, e a gente vê os replica sets, a gente pode ver que agora a gente tem 2 replica sets. Por quê? Porque o deployment ele criou um novo replica set, e assim ele consegue gerenciar esse update com ele é um controller, ele vai fazer isso por padrão. O que é legal também é que o deployment nos dá uma outra API que a gente consegue ver o status desse update. Então vamos dar uma olhada. A gente vai dar um krollout status deployment, que a gente está falando de um objeto deployment, e aí o nosso querido deployment, que é o podinfo. Aí vocês podem ver que ele falou aqui, ó, o podinfo ele fez o rollout successful, foi perfeito. Existem casos que você atualiza para uma versão errada e não dá certo, então vamos fazer isso. Se eu vier aqui e colocar uma letra, um X, e aplicar, e a gente dá uma olhadinha no status, ele está tentando aqui. Ele está falando, ó, tô esperando o deployment podinfo fazer o rollout. 1 de 3, ele está tentando fazer. Se eu der uma olhada nos pods, você vai ver que tem um error image pool. Então ele está travado, ele não está destruindo, você pode ver aqui, ele não destruiu nenhum dos pods antigos. Ele estava esperando esse primeiro pod ficar up para daí mexer na minha infraestrutura. Até agora ele não fez nada. Mas como está dando erro, ele não está conseguindo sair daqui. Ó, até agora 30 segundos e nada. Se a gente ver o status de novo, ó, até agora ele não deu nada. É bem provável que ele vai dar um timeout e aí ele vai falar que ele não conseguiu fazer esse rollout. Eu posso fazer aqui um pause desse meu rollout. Então eu quero que ele pare porque tem algum problema. Então, novamente, eu vou dar um pause no deployment no podinfo. E aí se eu der um status, ele não vai tentar mais atualizar nada. Só que daí, nesse nosso caso aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode dar um rollback. Deixa então eu dar um revert aqui, porque essa versão que a gente colocou está errada. Então, como que eu faço? Posso dar um K, rollout, aí eu dou um undo, deployment, e aí o nosso cara. E aí você pode ver que se a gente ver o status, você pode ver que o status agora está successful, ele conseguiu voltar para a versão que estava. E se a gente der uma olhada nos nossos pods, vocês podem ver que não mudou nada. O tempo deles aqui é de 5 minutos, então ele só destruiu aquele que estava com a imagem errada e continuou o jogo. Vamos então também fazer uma modificação aqui numa versão que exista, tá? Vamos mudar ele aqui. Tava X, né? Vamos mudar aqui para 3, vai? Eu acho que a 3 existe. Eu vou dar um apply e a gente pode ver o status. Olha, ele está fazendo aqui, ele está fazendo o rollout, está esperando. Já foi 1 de 3, 2 de 3. E ele foi todos e destruiu os antigos. Então, se eu dar um get pods, todos deveriam estar bonitinhos. E estão. Eles estão a menos de 30 segundos aqui e estão todos bonitinhos. E agora eu posso fazer a mesma coisa que eu te mostrei lá. E se a gente também... Perdão, deixa eu dar um kget pod aqui. Qualquer um para mostrar para vocês a versão que eles estão. Vou dar um describe, na verdade. Um describe, podinfo. E aí qualquer um deles.
A gente pode dar uma olhadinha aqui. O Describe é um jeito fácil de você ver informações do pod de um jeito estruturado, não no YAML. E vocês podem ver que agora a versão é a 3, tá? Aqui no nosso container. E eu posso fazer o rollback que eu tinha falado anteriormente. Ele deveria voltar para versão 2. Eu vou dar o undo. E se a gente der uma olhadinha aqui nos pods, ele vai estar deletando as coisas e voltando para a versão anterior. Aqui é provável que ele já deu, porque ele já tinha baixado a imagem. Então, se eu der um get pods, a gente vê que tem uns aqui. E se a gente der um describe de novo, vocês podem ver que a versão voltou para o 2. Legal? Gente, a ideia do vídeo era mais apresentar para vocês o deployment. Tem várias coisinhas para falar ainda dele, mas a gente vai ter o tempo para fazer isso. Mas eu só queria mostrar para vocês essa ideia de um componente gerenciando o outro. Isso é uma coisa muito importante no Kubernetes, porque toda a base do Kubernetes é pensada em controllers. Então seria como se fosse gestores. Um objeto gerenciando o outro, que gerencia um outro, que nos dá o que a gente quer. Esse conceito é muito importante e vai facilitar muito a sua vida quando você começar a ir para lados mais avançados do Kubernetes. Então, recapitulando, o deployment é o objeto que a gente utiliza para conseguir fazer o update das nossas versões. Ele também, é uma coisa legal falar, foi feito para aplicações stateless. Existe um outro carinha que a gente vai ver para aplicações stateful, mas isso é um outro vídeo. É legal de lembrar que um deployment vai gerenciar replica sets e ele não vai gerenciar diretamente um pod. O replica set que vai gerenciar um pod e o pod vai gerenciar um container. Então tem toda uma cadeia de gestores para você assegurar que na ponta o que você quer vai estar rodando bonitinho. Espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouquinho melhor do deployment, que também tenha entendido como que funciona esses bloquinhos de Lego, um juntando no outro. E amanhã eu vou falar de um componente que é muito importante, mas é para a parte de redes, que é o service. Então a gente está criando todos esses pods, mas como que a gente utiliza eles, né? Como a gente se conecta na interface de redes para expor um site, para expor uma API, como que funciona? Amanhã eu vou estar explicando um pouquinho melhor para vocês, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até já!